Olá amigos, neste vídeo vamos aprender a desenhar o Toad, esse cogumelo simpático do Mario Bros. Começamos primeiro, muito fácil, com um círculo grande e outro círculo também grande, praticamente do mesmo tamanho cada um. No meio do círculo superior, vamos fazer um círculo menor, que será a cabeça em si. Arredondamos um pouco o rosto e depois no círculo de baixo. Podemos esboçar já o que vai ser o corpo, um sapato levantado, que será como a sola do sapato e o outro sapato. Traçamos uma linha para determinar até onde vai o comprimento do braço, assim como o outro braço, e na ponta deste oval desenhamos um pequeno círculo para determinar o tamanho do pulso, o tamanho da mão. Depois disso, já podemos começar a detalhar aspectos específicos do personagem, como a roupa dele, como essa jaqueta, a calça, alguns vincos da calça. É um esboço bem geral e depois vamos passar para os detalhes. Uso o lápis sem pressionar muito, pois depois vamos apagar. Vamos refinando aos poucos, até mesmo os sapatos. Vamos refinando todos esses detalhes. Quando desenhei o rosto, errei um pouquinho, então fui fazendo aos poucos, sem pressionar muito, assim eu podia ir apagando e corrigindo alguns erros ou algumas falhas que talvez não estivessem totalmente certas para mim. Comentem se assistiram ao filme e o que acharam. Eu adorei, sei que muitos também, mas quero saber a opinião de vocês. Desenhamos as bolinhas características no chapéu ou cogumelo dele. Também já começamos a detalhar as mãos. As mãos a gente faz com muita paciência, é como desenhar pequenos óvalos. Reservamos espaço para desenhar seu galho e bastão. A mão direita é a mais fácil porque está fechada e os dedos estão quase ocultos. Agora com essa microponta começo a delinear todo o desenho para ter todo o linearte completo. Já deixo minhas cores prontas e começo a colorir. Faço algumas sombras com a cor marrom e por cima passo o violeta, porque vão ser sombras frias. Então queremos que tenha esse tom quase violeta e a transição do tom violeta para o tom de pele. Então uso um pouco de marrom como base para as sombras e depois passo por cima o tom de pele, o tom creme. Algumas sombras, a maioria das sombras eu vou fazer do mesmo jeito, com a mesma metodologia, aplicando um pouco de café, sem fazer muita pressão, e depois fazendo pressão. Eu passo o tom violeta, o tom marrom, o que isso faz é que esse tom de violeta não fique tão chamativo. Não fica tão saturado, mas sim um pouco mais opaco, sem tanta saturação. Na calça só vou adicionar algumas sombras com uma base de cinza e por cima com a cor azul clarinha, porque vão ser sombras. Sombras frias. Com o sapato, eu uso o preto como base nas áreas de sombra e depois o marrom, aplicando pressão. E a sombra do cogumelo eu faço com um tom azul, mas um azul claro. E os círculos que seriam como vermelhos, mas nesse caso, como é um tom frio, então eu faço com a base de marrom e por cima um pouco de violeta e em algumas partes, obviamente, um pouco também de vermelho e misturamos com o branco. Vocês podem seguir esse processo ou colorir como quiserem. Se gostaram, deixem um like e inscrevam-se no canal para mais tutoriais. Obrigado!